Tá bom. Saudações a todos, os que nos acompanham nesta tarde por algum meio de comunicação, aos munícipes presentes, sejam todos muito bem-vindos. O objetivo desta audiência pública está preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal, 4º bimestre e 2º quadrimestre do ano de 2021. Esclarecemos o seu propósito. Atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal do Executivo, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais com o propósito de fornecer ao legislativo, subsídios para fiscalizar quadrimestralmente as contas públicas municipais. Já registramos a presença, dos munícipes aqui, antecipadamente agradecemos. E para compor a mesa, nós chamamos o senhor Arthur Bezerra de Souza Júnior, representando o prefeito municipal e a secretária municipal de Finanças, Maria Emília Pereira de Souza, para tomarem assento junto à mesa. Neste momento, franqueamos a palavra ao representante do prefeito, o Arthur, por 5 minutos, para exposição inicial quanto aos objetivos da realização desta audiência pública. Boa tarde a todos. É um enorme prazer, privilégio e também responsabilidade representar o senhor prefeito Kaique Rossi nessa audiência pública de prestação de contas. E é por isso, senhora presidente da mesa, que eu estendo já o meu agradecimento pelo convite, mas é um convite já constitucionalmente previsto, mas que dentro dessa sinergia e dessa harmonia que os poderes estão vivendo, eu creio que, ainda que como mandamento constitucional, ele não deixa, sim, de ser algo gentil, algo que venha a trazer alegria e concretização daquilo que os poderes, eles se propõem pela mesma carta no cumprimento das suas missões, enquanto federação, enquanto Estado, enquanto nação. O prefeito, ele me pediu para representá-lo, ele está numa viagem até São Paulo, uma agenda muito importante, como está sendo as agendas do prefeito Kaique em São Paulo, junto com o corpo legislativo, os nossos nobres vereadores, estes que a nobre vereadora também está inclusa, muitas conquistas importantes ao nosso município. E eu creio que essa viagem que o fez não estar aqui também será muito proveitosa.
Eu também digo que eu acho que a grande prestação de contas, e quando a gente fala de prestação de contas, ele se direciona mais à questão de orçamento público, receitas e despesas públicas, estará muito bem conduzida pela nossa secretária de Finanças, senhora Maria Emília. Contudo, eu não poderia me furtar de passar para toda a sociedade, né, a seriedade que essa administração ela está se empenhando para equiparar, equalizar as contas, né, para que nós possamos, no momento da equalização das contas, tenhamos o respiro, tenhamos as condições de investir naquilo que o cidadão penapolense tanto precisa, que são serviços públicos propriamente ditos, saúde, educação, transporte, né, e outros direitos sociais que a nossa Carta Magna nos presenteou em 88, nessa reviravolta de Estado, de um Estado totalitário para um Estado constitucional democrático, não é verdade? Eu vejo e tenho assim alegria de ver que tudo aquilo que nós, assim como a senhora vereadora também é uma profissional da sala de aula, eu também sou um profissional também da sala de aula, e eu vejo, né, a concretização, né, do parágrafo 4º do artigo 9º da nossa lei de responsabilidade fiscal, a 101, a lei complementar 101, e que interessante estar aqui para concretizar aquilo que na teoria muitas vezes nós explicamos para os nossos alunos. E é por isso que nós estamos aqui preparados para mostrar os números do nosso executivo, mostrar os números daquilo que nós já fizemos. Por óbvio, é uma audiência de quadrimestre, de 4 meses, já fizemos dos primeiros 4 meses, mas que possa já representar aí de 9 a 10 meses de gestão, né, do prefeito Kaique Rossi. Então, eu passo novamente a palavra para a senhora vereadora, e também dizendo que a senhora Maria Emília, ela tem aí toda, né, a bagagem técnica, a bagagem teórica, a experiência e os números nas mãos, né? Porque, como eu sempre digo, sem informação nós não conseguimos debater nada. Informação é um bem muito valioso, e hoje o que nós temos para mostrar para toda a sociedade, bem como por essa casa fiscalizadora, uma das funções dessa casa é de fiscalizar, é a de mostrar em números aquilo que nós vemos fazendo, vamos mostrar aquilo que estamos realizando durante esses últimos 4 meses de gestão. Muito obrigado. Passo a palavra novamente. Nós que agradecemos ao secretário Arthur, e falar que o prefeito está muito bem representado, e como você disse, é um convite já que era esperado, né, porque é uma necessidade, né, dar transparência a tudo que é público, né, para que as coisas fluam da melhor maneira possível, né, nos serviços públicos. Antes de passar a palavra a Maria Emília, gostaria de registrar a presença do vereador Júlio Caetano. Seja muito bem-vindo, Júlio. Oi, presidente. Seja muito bem-vindo à nossa audiência. E, neste momento, eu passo a palavra para a secretária Maria Emília para explanar por até 20 minutos suas explanações técnicas sobre o desempenho das contas públicas municipais no 4º bimestre e 2º quadrimestre do ano de 2021. Boa tarde para todos. Nós estamos novamente aqui para fazer a apresentação dos quadros, né, dos itens que são avaliados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, agora, né, 2º quadrimestre de 2021. Então, eu peço a projeção do primeiro quadro, porque existe um relatório, que é um relatório já configurado pelo Tribunal de Contas. Ele é um relatório bastante complexo, com números, um vasto número de números e de análises, e ele se torna, assim, digamos, difícil a leitura para a pessoa comum. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos alguns slides focando nos itens principais,
e é isso que a gente vai apresentar de forma pedagógica para que as pessoas entendam com mais facilidade. Então, o primeiro quadro é a apresentação dos órgãos que compõem o Poder Executivo de Penápolis, os quais estão inseridos aí nesse quadro, né? O departamento, a prefeitura, cujo orçamento inicial, né, o orçamento de 2021 é de 153 milhões. Esse orçamento foi feito ano passado, apresentado até o último dia útil de agosto de 2020 para 2021, né? Então, prefeitura 153 milhões, DAEP 33 milhões e 700, EMURP 13 milhões 29.900 reais, o total do orçamento do Poder Executivo 199 milhões 729.900. É a projeção, é o orçamento para 2021, que é apresentado na Câmara em agosto de 2020. Essa era a projeção para o ano de 2021. Todavia, existe a prática, né, a realização, a execução do orçamento, né? E a execução do orçamento se dá de forma real, prática, no dia a dia, e é isso que a gente vai apresentar. Nós vamos fazer, inicialmente, um breve histórico para mostrar para as pessoas quais são os repasses que são feitos de ICM e de FPM. É um breve histórico para que as pessoas tenham noção dos valores transferidos pelo governo estadual, ICM, pelo governo federal, FPM. O FPM é a composição do imposto de renda mais o IPI. É a composição desses dois impostos que são distribuídos de acordo com a Constituição para os municípios e com base na população, no número de habitantes de cada município. Então, nós estamos vendo lá, 2017, o ICM foi R$ 31.968.275,22. O FPM, R$ 31.331.584,65. Eles praticamente se equiparavam em 2017. Esse é o realizado, tá? Foi o que realmente, de fato, foi passado. Em 2018, R$ 34.933.156,89 de ICM. De FPM, R$ 33.377.669,94. 2019, foi repassado de ICM R$ 37.731.519,66. De FPM, foi repassado R$ 31.750.508,51. Nós estamos vendo aqui uma grande redução, uma redução bastante relevante do FPM, né, em relação ao ICM, que eles vinham mais ou menos equiparados. E aí, em 2020, houve uma redução, né, do FPM. Em 2021, janeiro a agosto desse exercício, o ICM foi R$ 31.132.534,89. O FPM, R$ 28.166.279,18. 2021, naturalmente, são apenas 8 meses, né, de janeiro a agosto. Os outros anos não, os 12 meses igualmente. E a gente percebe, né, que o FPM realmente deu uma queda, né, uma queda brusca.
talvez em função, né, da pandemia, da redução que ocorreu na indústria automobilística, né? Em contrapartida, o ICM reflete a questão do agronegócio, né? O agronegócio realmente está pujante, né? O segundo quadro, por gentileza. Terceiro, né? Bom, agora nós vamos partir para uma análise da execução, né? Realmente, aquilo que foi a receita que entrou no período, a despesa que foi feita no período real. Então, nós vamos lá analisar os órgãos, né, que compõem o Poder Executivo. A receita da Prefeitura, R$ 152.756.715,21. A despesa empenhada da Prefeitura, R$ 132.305.157,98. A despesa liquidada da Prefeitura, R$ 125.793.551,98. Do DAEP, a receita do DAEP nesse período de janeiro a agosto do corrente, R$ 21.933.892,76. A despesa empenhada do DAEP, R$ 23.488.156,87. A despesa liquidada, R$ 18.027.254,23. Da IMORP, a receita, R$ 3.169.574,16. A despesa empenhada da IMORP, R$ 3.182.948,79. A despesa liquidada da IMORP, R$ 3.071.692,07. O total do Poder Executivo, receitas, R$ 177.860.182,13. A despesa empenhada do Poder Executivo, R$ 161.824.263,64. A despesa liquidada, R$ 149.740.498,28. A receita, ela é composta no Poder Executivo de algumas singularidades, algumas situações, que é o seguinte: é muito diferente da iniciativa privada. A receita pública, ela é composta de recursos do Tesouro, que eu posso fazer pagamento diversos, eu pago água, luz, telefone, folha de pagamento, combustível, enfim, despesas diversas, internet, aluguel, etc. E ela é composta também de recursos vinculados, seja por fundo ou seja por convênios. Essas despesas vinculadas eu só posso usar de acordo com o plano de trabalho. Por exemplo, Fundo Municipal de Saúde, o recurso se destina às despesas com saúde. Eu não posso, nesse fundo, utilizar o recurso para pagar despesas estranhas à saúde. Educação, Fundeb, eu só posso pagar aquilo que a lei fala que eu posso pagar. Está vinculado, está estritamente vinculado. Eu não posso pagar despesas estranhas àquelas que a lei determina que pode pagar. E os convênios diversos, se vem um recurso para fazer um recap na rua tal, ou um asfalto na rua tal, eu só posso fazer aquilo. Então, existem recursos livres e recursos vinculados, os quais eu não posso mudar, sob pena de ter que devolver o dinheiro corrigido, né? E isso, claro, que seria um ônus, né? Seria um dano para o erário público. Então, isso que é preciso entender. Às vezes, eu tenho, no geral, tenho 30 milhões, mas só 10 é de livre
que eu tenho liberdade para poder fazer o pagamento. E outra coisa que é importante também frisar, que o ICM, quando o governo estadual passa o recurso para a gente, 20% do valor do ICM já fica retido na fonte para a formação do Fundeb. FPM, igualmente. IPVA, igualmente. Então, 20% já é retido na fonte para fazer o repasse para o Fundeb, para compor o Fundeb estadual. Tá? Também 1% já é retido na fonte para o pagamento do PASEP, já tem um valor de 1,67 que já está vinculado também ao pagamento de precatórios, né, de tal forma que esses recursos, eles têm já obrigações a cumprir. Com relação à despesa empenhada e despesa liquidada, o que eu queria explicar que é o seguinte: eu posso empenhar uma despesa esse mês, eu contratei a despesa, né, e ela pode ser liquidada, por exemplo, no próximo mês, a hora que ela for entregue. Quando ela é entregue, ela é executada. Alguém assina a nota e diz assim: o serviço foi executado, ou o material for entregue. Aquilo chama-se liquidação. O fornecedor adquiriu o direito de receber. Então, eu queria fazer esses discernimentos para contribuir, né, na informação. O outro quadro, por gentileza. Agora, despesas com pessoal, né, um histórico que a gente também trouxe aqui para poder ajudar, para poder contribuir com a informação. 2017, gastou-se com o pessoal do Poder Executivo R$ 102.914.779,63. Na época, representou 54,98% da receita corrente líquida. Na época, ultrapassou o teto, que o teto é 54%. Em 2018, gastou-se do Poder Executivo R$ 100.861.663,47. À época, representou 51,80% da receita corrente líquida do Poder Executivo. Em 2019, gastou-se R$ 98.614.718,70. Na época, representou 45,87% da receita corrente líquida. Em 2020, gastou-se R$ 106.948.367,05, representou 45% da receita corrente líquida. Agora, em 2021, a análise é feita nos últimos 12 meses, tá? Então, de setembro de 2020 a agosto de 2021. E nos outros anos foi feito, né, dentro dos próprios 12 meses, né, que é o ano contábil, que é igual ao ano cível, né? R$ 106.093.680,88, que representou 41,59% da receita corrente líquida. Aqui é importante a gente falar uma coisa que acabou deformando um pouco esse histórico, porque é o seguinte: em 2018, se não me falha a memória, houve a transferência do pronto-socorro para uma organização social que foi contratada à época. E com isso, aquela despesa com o pessoal que existia, apesar do pessoal permanecer no quadro, mas existia a geração de muitas horas extras ali. E essas horas extras diminuíram. Então, acaba, deformando um pouco, porque nos anos anteriores existiam essas horas extras. E em 2018, com a contratação dessa OS
e a transferência do pessoal que trabalhava lá para compor outros setores que tinham necessidade, né, dentro da saúde, acabou, assim, digamos, deformando um pouco, né, essa análise, né, que vinha com um comportamento igual. Aí chegou em 2018, houve essa mudança que acabou por refletir também no percentual. Agora o próximo quadro. Agora a análise, a gente mostrou um histórico, né? Agora a análise do despesa com pessoal no segundo quadrimestre de 2021, do Poder Executivo. Valor da receita corrente líquida nos últimos 12 meses, 255 milhões, 101.695 reais e 76 centavos. O limite prudencial, que é 95% de 54%, que representa 51,30, seria, né, 130.867.169 reais e 92 centavos. O limite legal, né, nós poderíamos chegar até 137.754.915 reais e 71 centavos, que é os 54% do 255.101.695,76. A despesa apurada do pessoal nesse período foi de R$ 106.093.680,88 reais, que representa 41,59% da receita corrente líquida, ou 77,02% de 54%, que é o teto, né, que é o máximo que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite, né, que seja gasto com o Poder Executivo, tá? Agora nós vamos analisar outro item. Nós analisamos a execução fiscal, nós analisamos a despesa com pessoal e agora nós vamos analisar um importante instrumento de aferição, né, das contas públicas, que é o resultado primário. O resultado primário, ele, na receita, né, ele significa o total arrecadado menos as receitas de operações de crédito, rendas de aplicações financeiras e amortização de empréstimos. É como se fosse assim, uma receita da pessoa física, uma receita habitual. Você tem na sua casa uma arrecadação, R$1.000 sua esposa ganha, o marido ganha R$1.000. Então, entra R$2.000. Ah, você pegou um dinheiro emprestado com o vizinho. Aquele dinheiro não entra. É só a receita habitual, costumeira, e não receitas extraordinárias. Então, nós estamos fazendo essa análise também dentro das contas públicas. Nós estamos fazendo uma análise só da receita arrecadada, receita dela, gerada por ela, mesmo que dinheiro de transferência de governo federal, tudo, mas é uma coisa prevista na Constituição. Então, por isso que ali fala, eu tiro recursos de operação de crédito, se houver, dessa análise que nós vamos fazer, eu tiro rendas de aplicações financeiras, e amortização de empréstimos, porque são, digamos assim, receitas extraordinárias, não são receitas habituais. Então, eu só estou fazendo a análise da receita normal, como de uma pessoa física que sustenta a casa, 2 assalariados. Só os salários, então. Perdão, volta no anterior que eu não terminei. Na despesa, significa o total da despesa liquidada menos amortização de dívidas, concessões de empréstimos e aquisição de títulos. Então, da mesma forma, na despesa, se eu pegar um dinheiro emprestado lá no banco, assim como na receita eu não vou contar o dinheiro que entrou na minha receita, que é do banco, eu também, na despesa, eu não vou contar aquele dinheiro que eu tive que pagar para o banco a título de parcelamento de dívida, tá? Para que existe isso? Isso daí serve, o superávit primário serve para analisar se você conseguiu reduzir a dívida líquida da entidade.
né? Se você obteve um superávit primário razoável, você teve meios e terá meios de fazer frente ao pagamento das suas dívidas que você possui normais, tá? Então, agora nós estávamos na parte teórica, agora nós vamos para a parte prática, vendo os números. O resultado primário da administração direta e indireta, do DAEP, da Prefeitura e da IMURP, tá? E sob aquele olhar que eu já falei, o olhar de que existe conta do Tesouro, que eu posso pagar despesas diversas, e contas vinculadas, às quais eu só posso pagar determinadas despesas permitidas por lei, ou permitidas no convênio, tá? Então, a receita fiscal líquida do Poder Executivo, R$ 176.563,28. A despesa fiscal líquida, R$ 142.384.662,59. O resultado primário, R$ 33.701.900,69. Esse valor, ele fica um tanto quanto assim, imprevisível sobre o aspecto mais comum de se analisar, porque eu falei, ali contém recursos de fundos, ali contém recursos de convênios, os quais, no ente público, eu não posso utilizar para amortização de dívida. Quem paga parcelamentos de dívidas é a conta do Tesouro Municipal. Convênio não paga amortização de dívida. O outro quadro, por gentileza. Isso. Agora nós vamos analisar outro item da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já foi execução orçamentária, já foi despesa com o pessoal, já foi resultado primário, agora a gente vai falar da dívida consolidada. A dívida consolidada é do Poder Executivo, portanto, é da Prefeitura, do DAEP e da IMURP. O que é a dívida consolidada, ou também chamada de dívida fundada? Ela é aquela dívida que é paga ao longo de um determinado período. Você deve na Receita Federal, você vai lá e parcela em 10 anos. Você pegou um financiamento no banco, você vai pagar em 60 parcelas, ou seja, 5 anos. Já uma outra dívida existe também, que é a dívida a curto prazo, que geralmente é aquela dívida com fornecedor, mas é outra dívida. Essa é a dívida consolidada ou dívida fundada. A dívida fundada da Prefeitura, do Poder Executivo, enfim, são dívidas com o INPS, contribuição previdenciária, não pagas no passado, não no passado de 4 anos, mas tem passados de 20 anos, dívidas com PASEP, dívidas com RAT, foi uma compensação que fizeram, o RAT é um percentual de acidente de trabalho, aí houve uma interpretação diferenciada, que é 1%, que é 2%, que é 3%, fizeram uma compensação e depois foi à Justiça e teve que ir lá parcelar e pagar, senão não tinha CND, mas isso nem aconteceu nesse governo, já foi em anos anteriores. Dívida com o SIMP, né, que anteriormente se chamava CISA, né, Consórcio de Saúde, dívidas com precatórios trabalhistas, com precatórios cíveis, né, ou também de outras espécies, desapropriação, indenização, enfim. RPV, RPV são dívidas de condenações judiciais de valores inferiores, no caso da Prefeitura de Penápolis, até o teto do pagamento de aposentadoria da Previdência, que hoje deve ser cerca de R$ 6.500, se não me falha a memória. Então,
houve sequestro, né, eram dívidas trabalhistas, houve o sequestro, e na hora de pagar o INPS, a administração da época requereu parcelamento. Então, nós estamos pagando esse parcelamento, que foi feito em 60 parcelas. E tem 2 lotes, né? Tem também financiamentos, né, operações de crédito, tem esse PNA-FM, né, que é um recurso destinado à melhoria da investimento no setor de arrecadação, melhoria no sistema de informação, né, no CPD, né, no processamento de dados, aquisições de equipamentos, melhoria da cabeação da internet, né, foi um recurso conseguido junto à Caixa Econômica Federal. E várias operações de crédito, de empréstimos que houve para recap, né, tem 7 milhões e meio, depois mais um aditivo de 25% para recap em vários lugares da cidade, houve também financiamento para aquisição de um caminhão-cesto, para a troca de lâmpadas em praças, houve também um financiamento para comprar de um caminhão basculante, assim por diante. Tudo isso, né, é dívida fundada. E tem o limite, você não pode ter uma dívida fundada superior a 1,2 do seu orçamento. Essa é a parte, né, digamos assim, teórica. Agora nós vamos ver a questão dos números. A dívida consolidada ou dívida fundada do Poder Executivo, mas a maior parte, quase 95%, 97%, é da Prefeitura. 97.086.716 reais e 53 centavos. A receita corrente líquida dos últimos 12 meses é 255.101.695 reais e 76 centavos. Então, em relação à receita corrente líquida do Poder Executivo, é 38,06%. Né? Agora vamos para os componentes da dívida fundada. Então, aquela dívida de 97 milhões, para quem que a gente deve? A gente deve para o INPS, né, que é as contribuições previdenciárias não efetuadas à época, de vários anos, tá? 19.938.851 reais e 38 centavos. Nós devemos precatórios 31.163.166 reais e 9 centavos. Nós devemos também do imposto PASEP 2 milhões, imposto não minto, é contribuição, 2.821.532 reais e 78 centavos. O RAT, que também é um índice de acidente de trabalho, que também é recolhido junto ao INPS, quem é o órgão arrecadador do INPS, 7.359.174 reais e 82 centavos. Devemos também para o CISA, também de contribuição previdenciária, 10.817.846 reais e 65 centavos. De INPS também, referente a requisições de pequeno valor parceladas na Justiça Trabalhista, R$ 278.502 reais e 60 centavos. Do PENAFAM, né, PENA-FM, perdão, R$ 1.680.282 reais e 40 centavos, é um investimento, é um financiamento que foi feito. Operação de crédito junto ao Banco do Brasil, 9 milhões, aí está o asfalto, né, o recap, R$ 9.925.251 reais e 80 centavos. Tem também a dívida fundada do DAEP, R$ 1.322.774 reais e 8 centavos, e a dívida fundada da EMURP, R$ 11.779.343 reais e 93 centavos. Total, aquele que a gente já havia dito anteriormente, R$ 97.086.716 reais e 53
Conforme vocês vão verificar, né, já salta aos olhos, o maior endividamento é o da prefeitura. Agora estou até acrescentando nessa apresentação desse quadrimestre, o que significa essa dívida para a prefeitura. Ela significa que todo mês a gente tem um desembolso, a gente tem que pagar R$1.056.224.081. Ao final do ano, são quase 12 milhões, né? E isso sai da conta Tesouro do município, não é pago com convênio nem com fundos, tá? E isso onera muito o município. O endividamento nos órgãos públicos, seja ele município, estado ou União, ele onera muito os cofres públicos. Então, olha, parcelamento da dívida junto ao INPS, que é uma dívida que é uma parte da prefeitura, no valor da prefeitura, e à época também foi consolidado junto com uma dívida da FUNEP. Isso custa por mês R$ 143.157,02. Todo mês a parcela é corrigida pela Selic de forma cumulativa, um mês sobre o outro, tá? Do INSS, dívida com o INSS, os RPVs, né? Requisições de pequeno valor que foram parceladas na Justiça do Trabalho. Significa por mês R$ 13.468,54. INPS da cota parte, né, do CISA, que o município faz parte, né, do consórcio, é um consórcio, né, o município é parte nesse consórcio, significa R$ 66.699,01. Isso todo mês. Uma dívida trabalhista, um parcelamento de uma multa que houve na época, custa por mês R$ 689,74. O PASEP, que é cobrado, é arrecadado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, custa por mês R$ 27.352,33. A compensação do RAT, que é aquele índice lá de acidente de trabalho, R$ 144.840,69. Uma cota parte do CISA, também um débito que existe de um outro período, diferente daquele período anterior que foi mostrado acima, R$ 2.679,36. O financiamento que foi feito para o recape asfáltico em várias ruas da cidade, que foi feito junto à agência São Paulo, denominada Desenvolve São Paulo, que é uma agência de fomento para o estado de São Paulo. Ela é do governo do estado. Ele que é o órgão responsável por essa agência, que criou essa agência. Nós começamos já a pagar R$ 187.341,07. Nós começamos a primeira parcela de 60. Tem o aditivo também, que está aí junto do 187. Desenvolve São Paulo foi aquisição de um caminhão basculante. Nós pagamos por mês R$ 8.808,89. Junto ao Banco do Brasil, um financiamento que foi feito em 54 parcelas para aquisição do caminhão sexto e também para a troca de lâmpadas de vários lugares aí da cidade. Pagamos por mês R$ 34.503,85. Junto à Caixa Econômica Federal, o PNAFM já está sendo liberado, né? E são parcelas que virão de 13.530,22.
uma dívida administrativa confessada junto ao CISA, referente a parcelas não pagas mensais do ano de 2020 ou 2019. 2020, obrigado. R$ 40.154,09. E mais o precatório, que nesse ano houve uma emenda constitucional, o pagamento iria até 2024, então nós estávamos pagando janeiro e fevereiro 4%. E como houve uma emenda constitucional que prorrogou, postergou por mais 5 anos, vai até 2029, o percentual foi refeito e ele caiu para 1,67%, só que o ano que vem já vai para subir para 1,76%. Representa uma média, eu fiz uma média, né? Não é exatamente isso por mês, mas eu fiz uma média desse ano, dá 310 mil reais. E um parcelamento da IMURP, né? Que nós estamos fazendo um repasse para a IMURP para pagar esse parcelamento. Nesse ano é 63 mil, mas eu fiz ali uma observação, porque já é uma preocupação que a gente tem, né? Uma necessidade de planejar isso para o ano que vem. O ano que vem, esse parcelamento vai para 200 mil reais. Tá? Acho que é 202, 203 mil reais. Tá? Então, o total geral, por mês de desembolso, vai ser... É uma média, tá? Não é exatamente esse valor, até porque ele é corrigido mensalmente. R$ 1.056.224,81. E é uma dívida, um parcelamento, que ele tem aquela característica bastante incisiva, ou paga. Por quê? Se você não paga a Receita Federal, você fica sem CND. Sem CND, você não assina um convênio, você não adita um convênio, você fica bloqueado, né? E o precatório, se você não paga, eles sequestram. Então, são dívidas que ou paga. Não tem como você postergar, como você fazer qualquer tipo de intervenção e não pagar. Então, eu quis apresentar isso, eu acrescentei esse quadro para fazer esse entendimento, para que as pessoas conheçam, né? Quem paga, o contribuinte que paga o tributo, ele precisa saber o que é feito com o dinheiro dele. Eu até tenho intenções de futuramente trazer até mais informações, despesas da prefeitura, quais são as despesas, com água, com luz, com telefone, até eu tenho intenção de futuramente aproveitar essa oportunidade, porque não é próprio dessa oportunidade, mas aproveitar para fazer esse acréscimo de informações, justamente para mostrar para o contribuinte, olha, onde que está sendo gasto o seu dinheiro? Eu acho que é importante isso, e de forma pedagógica, fácil de entender. Então, era o que eu tinha para apresentar, né? Analisamos a execução orçamentária, analisamos as despesas com pessoal, analisamos o resultado primário e analisamos a dívida fundada ou dívida consolidada. Tá? Nesses 4 quesitos que a Lei de Responsabilidade Fiscal faz determinações específicas, nós estamos ok com esses quesitos. Só que é o que eu digo sempre, a gente tem que estar sempre acompanhando o desempenho, sempre vigilante no dia a dia, nas despesas, para poder alcançar resultados satisfatórios, ou se não satisfatórios 100%, o melhor possível. E é o que a gente tem feito. Tem sido um ano, assim, difícil, porque, por exemplo, só de precatórios, esse ano, ano de 2021, nós pagamos 6 milhões e meio de 2020 e já pagamos quase 3 milhões desse ano, o que resulta em 10 milhões destinados a pagamento de precatórios. E esse recurso, ele acaba por fazer falta na prestação de serviços, muitas vezes. Embora a gente tenha como prioridade o atendimento
de todas as despesas de natureza de atendimento aos direitos sociais do cidadão. Eu estou à disposição. Maria Emília, primeiramente agradecer, né, a sua disposição, parabenizar pela sua capacidade técnica, para explanar um assunto tão difícil e dizer que as finanças da prefeitura não poderiam estar em melhores mãos. Parabéns. Muito obrigada. Em tempo. Eu até acho que é um pouco de exagero, né? Porque, claro que é um dever da gente, né, ter esse zelo, ter esse acompanhamento, né? Não é exagero. E, em tempo, registrar a presença do secretário Bachiega, que eu não falei no começo, e, neste momento, abrir a fala, franquear a palavra para o vereador presente, o Júlio, terá 3 minutos, ou para explanar, ou fazer alguma pergunta. Graças a Deus está chovendo. Graças a Deus. Olha que bênção. Boa tarde, senhora presidente, Jandinéia, minha amiga. Boa tarde, o nosso amigo Arthur, representando o prefeito. Maria Emília, sempre com os números aí, né, na ponta do lápis, contando moedinha, fazendo os cálculos. É muito importante nesse momento, né, que nós estamos passando, né? Uma boa tarde ao Bachiega, aos funcionários, a pessoa do Bachiega, todos os funcionários públicos presentes, a minha amiga querida Márcia, a Emília e os demais presentes. Pessoal da contabilidade, né, sejam sempre bem-vindos aí à nossa Casa de Leis. Maria Emília, dizer que nós estamos passando um momento muito difícil na economia, não na economia nacional, estadual e municipal, não é diferente, né? E a gente que está aqui no dia a dia, no corpo a corpo com a população, nas repartições públicas, a gente vê a garra, a determinação dos nossos secretários, dos nossos funcionários, né? Sem exceção. A gente vê o Arthur, né, trabalhando ali em cima dos projetos. Acho que tudo, né, Arthur? Tudo, as buchas chegam tudo ali na administração, né? E o Arthur, ele é o Ronaldinho Gaúcho nosso, né? Tem habilidade, é o nosso craque ali para poder desenvolver, e está desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Já te elogiei ontem, viu, Bachiega? Ontem aqui na audiência eu falei que parabéns, não só o Bachiega, mas todos os funcionários da EP, né, que vem fazendo um trabalho brilhante, né? Está surpreendendo, inclusive, a gente nas reuniões nós falamos muito do trabalho do DAEP, do seu trabalho. Márcia é indiscutível também, não tem o que falar, né? A Márcia não é de hoje, né? Conhece a cidade na palma da mão, conhece todas as dificuldades das pessoas carentes, o que precisa, né? Está fazendo um trabalho no cemitério, né? E tá lutando aí, ajudando o setor de obras também, que é um setor que precisa muito, né? Que é o trabalho da EMURP, né? Não só a Márcia, mas todos os funcionários da EMURP. Contabilidade também, todas as vezes que a gente precisa de dados, de informações da contabilidade, né? Sempre está lá, né? Tem um controle rígido, um controle muito bom, né? Então, assim, nós temos um material humano aí muito bom, muito técnico, pessoas comprometidas, capacitadas, que estão trabalhando muito para a nossa cidade num momento tão difícil que nós estamos passando. Aí, Maria Emília, vai a minha pergunta. Nós sabemos também que temos um pouco mais de 1% apenas, né, de investimentos em todo o orçamento do nosso município, né? 98% está praticamente comprometido com as despesas fixas, né, para manter a máquina pública funcionando. É isso, né? 98% da receita arrecadada representa despesas, né, se destina ao pagamento de despesas com despesas de custeio, né? Sim. E resta muito pouco, né, para investimento, porque resta o quê? Comprar um computador ali, comprar uma mesa colar, coisas básicas, assim, o investimento nosso é básico. O investimento nosso, na verdade, depende de recurso vindo de fora, que é os convênios com o Estado, com a União, né? Sim. Ou financiamentos, né? E aí vai a minha pergunta, né? A gente ouve bastante o prefeito falar que até hoje nós pagamos 12 milhões de dívida. Então, Júlio, nós pagamos 12 milhões de dívida. A senhora acabou de dizer que nós pagamos 10 milhões de precatórios. Esses 12 milhões que ele fala, está incluso os 10 milhões de precatório ou não?
E deixar registrado também o Alex, nosso funcionário que está também na casa aqui, né, sempre prestativo, sempre aí trabalhando nas audiências, nas sessões, Suzana e os demais colegas de casa. Muito obrigado. Ó, com relação aos 10 milhões que eu falei de precatórios, eu vou repetir, né, o que eu falei. 6 milhões e meio representava de 2020. E esse ano nós já pagamos praticamente 3 milhões, então eu arredondei e falei 10, mas não é 10 do ano passado, é 6,5 do ano passado. Só que saiu dos cofres da receita desse ano os 10 milhões para pagamento do precatório. 10 milhões saiu daqui, porque assim, a contabilidade pública, ela obedece o regime, existem 2 regimes na contabilidade, que é o regime de competência e o regime de caixa. Por exemplo, imposto de renda, o cidadão paga sob o regime de caixa. Quando ele recebeu o dinheiro, ele paga. Na contabilidade pública, é regime de competência. Então, os 6 milhões e meio representava meses do ano anterior, foram empenhados no ano anterior, porém não foram pagos, foram deixados como restos a pagar e foram pagos esse ano. Agora, da competência desse ano, porque conforme eu mostrei ali, cada mês é 1,67% da receita corrente receita corrente líquida daquele mês. Então, esse é o regime de competência, igual a folha de pagamento. Folha de pagamento de julho, eu empenho em julho, mas eu pago no 5º dia útil do mês subsequente. Então, o precatório, 6 milhões e meio, era do ano passado, regime de competência, só que ficou como restos a pagar e foram pagos esse ano. Então, esse ano eu já paguei praticamente 10 milhões, contando 6 milhões e meio do ano passado, regime de competência, e esse ano também contei. Saiu do caixa desse ano, da arrecadação desse ano, mas 6 milhões e meio se refere a meses do exercício anterior. E a outra pergunta eu não lembro agora. Era basicamente isso? Tá. Muito obrigada. Neste momento, eu franqueio a palavra aos munícipes presentes, caso alguém queira dizer alguma coisa, algum comentário, alguma pergunta. Então, antes de encerrarmos, né, nós vamos registrar a presença do Bruno, que acabou de chegar. Bruno, nosso companheiro de bancada, e dar 2 minutos. 3 minutos para a secretária de Finanças, a Maria Emília, e para o representante do prefeito, para que façam as considerações finais. Eu quero agradecer e me colocar à disposição. Eu também, em nome do prefeito Kaique Rossi, gostaria de agradecer essa casa, porque é um momento como esse que o princípio da transparência ele se concretiza, toda a sociedade ele tem a oportunidade de conhecer os números, aquilo que nós estamos operacionalizando enquanto finanças públicas, e também a oportunidade de ouvir pessoas técnicas, né, que têm condições de explicar isso de uma forma mais didática, como a doutora Maria Emília assim o fez. Vereadora Jandinéia, muito obrigado pela oportunidade, conte sempre com o Executivo para que possamos trabalharmos juntos aí em prol de Penápolis. Então, antes de encerrarmos, a gente gostaria de esclarecer que a audiência pública fica gravada, com todas as explanações, todas as orientações que a Maria Emília nos trouxe, as orientações do Arthur também, para que a comunidade tome ciência, né, de como andam as finanças na nossa prefeitura. Dizer que agradecemos a oportunidade e damos por encerrada esta audiência pública. Obrigada a todos. Já está ali.